Olá pessoal, tudo bem? Mais um acompanhamento de mercado aqui, agora analisando os principais fundos imobiliários do IFIX, né, os 20 principais aqui nessa tela. Eu pintei de cores diferentes justamente para alertar para vocês que o laranja são de fundos que têm um pouquinho mais de informação nessa semana e outros que estão ou não pintados ou estão em amarelo são informações mais superficiais, né, ou algum informe mensal, ou somente o dividendo, o rendimento mesmo, então algo bem tranquilo. Lembrando que eu sou consultor CVM, economista, tá, pessoal? Então, vamos lá ao que interessa sem muita enrolação. Então, primeiramente, a gente sempre vai utilizar esse site aqui, fundos.net, que é o site onde os fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAS, FIPEs, vão divulgar principais documentos que são informados para a CVM, tá bom? Então, antes mesmo de você encontrar em um site, por exemplo, Status Invest ou outros ali do mercado, você vai estar encontrando aqui no fundos.net, tá bom? E aqui o que é legal é que a gente consegue fazer filtros, né? Filtro de datas, filtros de nomes, mas vamos lá. Então, primeiramente eu faço um filtro aqui de fundo imobiliário, o período eu coloco dia 15, perdão, de 4 até 2024, até hoje, que seria 23 de 4 de 2024. Ok? Filtrar, vamos lá. E aí eu coloco aqui em cima o nome do fundo, que é basicamente, por exemplo, o Canip não teve nenhuma atualização, por isso que eu coloquei em branquinho. XPML, vamos lá, ver um pouquinho sobre o ativo. A gente tem algumas informações desde o dia 15 do 4, que é um informe periódico. O informe periódico nada mais é que, resumindo ali, o valor patrimonial, o número de pessoas físicas, número de investidores. Então, nada de novidade aqui. Vamos ver o aviso estrutural, dia 18 do 4. O fundo divulgou o rendimento de 91 centavos no dia 18 e vai fazer o pagamento no dia 25, tá bom? Então, inclusive, eu sempre atualizo aqui a planilha para vocês, são 91 centavos, né? E aí até coloco as datas com e data de pagamento que normalmente eles divulgam, tá? Vamos lá para o KNCR. Opa, perdão, falta mais um documento aqui, que é o informe periódico de novo, mas eu acredito que seja só uma reestruturação, tá? O primeiro documento estava errado. Então, ó, até vocês podem ver que os números são um pouquinho diferentes. Bom, KNCR sem informações, tá bom? Vamos para o HGLG. O HGLG, informes periódicos. Vamos lá ver. Informe periódico, então, a gente vai focar principalmente, ó, rentabilidade, 0,12, dividendo, né, 0,69 e valor patrimonial, 157,59, tá? Isso aqui é importante porque mais para a gente atualizar os valores ali no nosso planilha, 157,59. Vamos ver aqui quanto que está o valor, ó, 157,80. A gente pode colocar ali só para corrigir um pouquinho, tá bom? Existe mais um documento aqui que seria a Assembleia, a AGE. Então, eu vou ler uma vez, mas se aplica a todos os fundos que começam com HG, tá, pessoal? Então em fevereiro, o Conselho, né, CAD aprovou a aquisição da área brasileira de gestão de fundos imobiliários do Credit Suisse pela Pátria Investimentos, LTDA, no âmbito de transação. Os profissionais que atuam integram o time do SG e dedicam a gestão dos FIIs ao Pátria. Agora a transação chegará à sua última etapa, a realização de assembleia extraordinária, geral extraordinária, em cada FII, para aprovar a transferência de gestão de FIIs geridos Pátria, entre outras liberações, né? Então, quais serão as mudanças? A transação foi estruturada de forma a proporcionar continuidade das atividades de gestão dos FIIs, ou seja, não vai mudar a gestão, vai mudar praticamente só a administração, tá? Então, com migração para o Pátria de todos os profissionais que hoje fazem, acho que está tendo um corte aqui na página, deixa eu ver. Tem um corte aqui, tá? Mas fazem parte, eu acredito, no SCHG. Logo, não são planejadas mudanças do formato operacional de gestão dos FIIs. É importante ressaltar que, além da gestão, o SG é responsável também pela administração fiduciária, a função que só pode ser exercida por empresas caracterizadas como instituições financeiras nos termos definidos pela regulação. Como Pátria por hora não tem essa estrutura, uma empresa que atenda a esse enquadramento é necessário que o serviço seja realizado por um terceiro. No novo contrato, a Assembleia propõe que a administradora fiduciária seja o Banco Genial, que também não acarretará nenhuma mudança relevante direta ao cotista. Tá bom? Então, a equipe da gestão dos FIIs do SG continuar atuando no Pátria? Sim. A migração do time visa proporcionar continuidade de serviços. Então, aqui, todos os fundos, né, que são ali administrados pela Credit Suisse vão ter que
ter essa deliberação conjunta de transferência da gestão para o Pátria. Então, todos os fundos você vai ter esse tipo de trabalho, né, de votação, e é com aqui ele divulga quais são as ferramentas que o cotista pode votar, tá? Então, o cotista pode votar por meio do sistema disponibilizado pela B3, por meio do Central de Inteligência Corporativa, agentes custódia, por meio do sistema Core, né? Os cotistas receberão por e-mail do remetente, link de acesso à plataforma, por meio da administradora, solicitando um modelo de voto eletrônico ou de programação eletrônico nesse e-mail aqui, tá bom? Normalmente o mais fácil é o 1, tá? Por isso que eles deixam em ordem mesmo. Então, pelo portal da área investidor, na seção Serviços Assembleias em Aberto, tá bom? Então, entre lá pela B3, Serviços Assembleias em Aberto. Ok? Não haverá taxas, né? Quais serão os itens deliberados dos fundos formais? Seria basicamente transferências das atividades do CSHG ao Pátria. Perfeito, pessoal? Eu não vou me prolongar muito aqui, porque esse mesmo documento aparece em outros fundos, mas se você quiser consultar, só dá uma olhada nessa parte que vai servir para a mesma coisa, tá bom? Então, ok, a gente viu aqui o HGLG, agora a gente vai para o KNRI, que eu acredito que não tenha nenhuma novidade. Já para o fundo BTLG, a gente tem bastante documento novo desde o dia 15, tá, pessoal? Então, vamos lá. Do dia 15, existe o informe mensal, que é basicamente informando sobre o pagamento dos rendimentos, tanto para as cotas normais, né, como vocês podem ver aqui, ó, BTLG 11, quanto para os recibos de subscrição, BTLG 13 e BTLG 15, tá? E aí aqui a gente consegue ver até um fator que eu comento direto nos meus vídeos, é que quando você tem uma subscrição e ela vira recibo, ela não paga de forma integral como se fosse uma cota, ó, como vocês podem ver. Inclusive aqui teve uma proporção até bacana, tá? 54 centavos por recibo de direito, né? Enquanto a cota normal 76 centavos. Normalmente essa proporção, na verdade, é até menor, tá? Normalmente é 50% do que o fundo paga. Então, o BTLG conseguiu até ser eficiente aqui, ok, pessoal? Agora, oferta pública, distribuição de cotas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, basicamente, é a conversão, tá? Então, aqueles direitos que foram pagos, inclusive rendimentos, foram convertidos, né? A data de conversão foram convertidos para o código 11, tá bom? Foi quase 1,5 bilhão de reais entrando ali para o fundo, tá? Então, perfeito. Aqui, ó, data de negociação, né, que já é possível comercializar, ou seja, já transformou no dia 18 do 4. Então, vamos lá, voltar. Informes periódicos, agora sim, informe mensal. Né? Agora falando aqui sobre o valor patrimonial, ó, 99,64. Então, 99,64, a gente vai lá na planilha, 99,64. Tá? A gente consegue atualizar um pouquinho para cima aqui. Perfeito. Vamos agora continuar. Então, informe periódico, comunicado ao mercado, vamos lá ver. Comunicado ao mercado, isso aqui é a parte interessante, tá? Então, na data de hoje, que foi no dia 15 ali, o fundo celebrou a carta de intenções não vinculante, tendo por objeto potencial aquisição de um portfólio composto por 11 ativos, preponderantemente localizados em São Paulo, sendo 93% da receita proveniente de ativos localizados em um raio de até 60 quilômetros da capital. A aquisição representa um montante total de 1,75 bilhão, da onde que o fundo está tirando esse dinheiro? Justamente da subscrição, tá, pessoal? Então, ele está aplicando os recursos que acabou de captar. Então, e serão desembolsados da seguinte forma. Primeira parcela, 65%, aproximadamente 1 bilhão e 140 milhões, na data de fechamento, né, do dia ali que foi divulgado. Segunda parcela, aproximadamente 600 milhões, após 18 meses da data de fechamento, corrigidos pelo IPCA somente. Então, não tem nenhum acréscimo aqui de rentabilidade, só mantendo o poder de compra. O pagamento parcelado acompanha o recebimento integral das receitas a partir da data de fechamento. Então, ainda o cap rate envolvido na operação, ou seja, valor de receita vigente sobre o preço dos imóveis performados, basicamente aqui é a rentabilidade. Né? Então, você investiu 1 bilhão, 9, 10% ao ano, né? E o cap rate ele é em cima do valor patrimonial. Então, 9 a 10% de um imóvel que vale 1 bilhão, 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 750, quer dizer, vai ser em torno ali de 175 milhões de recurso que o fundo vai poder distribuir dentro de um ano acima da inflação, tá? Então, isso acaba sendo bastante interessante, é um cap rate bem alto. Né? Na minha opinião, realmente parece que valeu a pena. Né? Claro que o fundo sempre vai querer se autodivulgar, tá bom, pessoal? Se autopromover. Então,
A gente vê esses números, ok, legal, mas claro que se você quiser se aprofundar, é o mais interessante. Ok? Basicamente é isso. Então, pegou o valor da subscrição e aplicou. Agora a gente vai para o outro, né? Então, agora o fato relevante. Aqui, em complemento com o mercado divulgado no dia 4, o fundo celebrou nessa data o compromisso de venda e compra de imóvel e outras avanças instrumento visando a alienação de totalidade da participação detida pelo fundo em 2 ativos de seu portfólio, imóveis, sendo um deles localizado na cidade de Feira de Santana, Bahia, e cidade de Guarulhos. Transação, valor de base de 133 milhões, pagos da seguinte forma. Primeira parcela, 71 milhões pagos à vista nessa data, sendo que em parte do valor, 51 milhões, foi pago mediante entrega de cotas do fundo vendedor, TRBL, e parte em dinheiro, 20 milhões. Demais parcelas, 62 milhões 39 mil, sendo a primeira ao final do 6º mês, contando o fechamento da transação e a segunda e a terceira no semestre subsequentes, corrigido por IPCA mais 2%, ou seja, pagamento semestral, sendo 3 parcelas principais corrigidas por IPCA mais 2. Por fim, a gestora informa que o impacto financeiro estimado é de 82 centavos por cota, já considerando correção das parcelas a prazo. Então, lembrando que esses 82 centavos por cota considera essas demais parcelas, tá, pessoal? Então, não é 82 centavos para hoje. Vai demorar para que o cotista consiga ter esse retorno no bolso, tá? Então, até colocar um aqui, ó, o valor será distribuído aos cotistas conforme a regulação aplicável. 82 centavos, como esses fundos são obrigados a distribuir 95%, né? Então, vai ser um pouquinho menos do que isso aqui, tá? Em torno de 75 centavos, 76 centavos, tá bom? Então, aqui ele comenta algumas palavras, né? Então, aquisição, reciclagem do portfólio é um dos pilares no ativismo da gestão imobiliária. Ele está entrando em alguns ativos e está saindo de outros, tá bom? Então, vamos lá continuar. Então, aqui só para deixar claro como que vai ser, né, a venda de ativos, esses 2 ativos, os termos, o lucro da operação, então 35 milhões, dando 82 centavos por cota de lucro, né, já que se fosse o preço considerado ali, né, para distribuição, seria a amortização, estaria diminuindo o valor patrimonial do fundo, por isso que só considera aqui o lucro. À vista 31 milhões e a prazo 3 vezes de 20 milhões, tá? Semestrais. Aqui fica bem fácil de entender. Agora vamos para o relatório, né, do BTG, mas como a gente já viu bastante coisa aqui já, não vai ter tanta novidade, tá? E como é um mês atrasado, né, vai, por exemplo, a data base 15/3, data pagamento 25/3, as informações atrasadas. Então, vamos ao que interessa aqui, né? Então, após a conclusão dessa terceira emissão de cotas, o fundo comunicou no dia 15 de abril a fungibilidade da emissão. Com isso, a negociação das cotas estará liberada a partir do dia 18 do mês, que eu li para vocês. Então, resumindo basicamente todas as informações que saiu ali. Não tem muita novidade aqui, tá, pessoal? Como é acompanhamento de mercado, a gente não vai se aprofundar tanto. Então, MXRF, vamos ver o que tem aqui de novidade. Informes periódicos, vamos ver aqui, né? Valor patrimonial por cota 9,84. Perfeito. Então, até a gente pode atualizar aqui, ó, 9,84. Teve uma pequena oscilação para baixo. E o relatório, outros relatórios aqui, para a gente dar uma olhadinha, que é a apresentação trimestral dos resultados, que vai ser feita no dia 13 de maio. Praticamente todos os fundos que são do XP, da XP vão fazer essa apresentação trimestral dos resultados no primeiro trimestre nessa data, tá bom? Então não é só o MXRF. Mas vamos lá continuar com o HGBS. Então a gente vê aqui primeiro o informe periódico, para facilitar. Valor patrimonial 231,34, está atualizando aqui, ó, 231,34. 231,34. E agora a gente vai ver no relatório gerencial do fundo, o HGBS, sumário, tal. Objetivo do fundo, oferir rendimentos, aquisição e exploração de participação de shopping centers, né? Então, o HGBS, muito bem conhecido, valor de mercado bem grande, tá? Quase 3 bilhões, um fundo bem realmente grande, e a taxa de administração menor, né, do que a gente vê no mercado. Então, isso é uma vantagem bem interessante. A vacância fica bem estagnada ali desde o começo do ano de 2023, 5,4. Bom, sobre a 10ª emissão das cotas, o montante total da oferta é inicialmente estimado em 500 milhões, o preço de emissão será fixado em caráter definitivo, de acordo com o valor patrimonial das cotas, e a ser apurado em 30 de abril de 2024, conforme o artigo 13º do regulamento.
sendo que o custo unitário de distribuição será fixo em 2,6%, taxa bem alta, em cima, né, do valor patrimonial. Então, acaba não sendo tão interessante, tá? Apresentou vendas, o que representa um crescimento de 1,6% considerando o portfólio atual, versus o portfólio de fevereiro. No acumulado do ano, as vendas cresceram 2,4% em comparação ao mesmo período de 2023. Ok? Vacância, o fundo em seu fevereiro é 6,8% e versus 6,6% em janeiro. Os principais responsáveis pelo aumento foram os shoppings Moca e Parque Dom Pedro, que realmente tiveram um aumento na vacância, tá? Então aqui a gente consegue ver, né, o West Plaza ainda tem peso, né, na vacância, Goiabeiras também tem um peso, puxa a vacância um pouquinho para cima do fundo, mas no geral é um fundo que representa uma estabilidade bem interessante dos dividendos, tá? Então a conclusão da venda do Fashion Outlet Novo Hamburgo foi pago dessa forma aqui, então o primeiro semestre vai ser pago, perdão, né? Então o primeiro semestre foi pago já esse preço aqui, né, 2,54 por cota. Existe ainda esse valor a ser recebido esse ano e o primeiro semestre de 2025. Então, são fatos que não serão recorrentes, né, mas vão afetar positivamente ali os dividendos, os rendimentos, perdão, do HGBS. Então, conclusão da aquisição também, fração ideal de 50% de Jardim Sul, o valor de transação foi de quase 300 milhões, né, e com os recursos provindos da nona emissão de cotas do fundo, ok? Então, é um fundo que é bastante ativo, faz compras e vendas constantes, e também para a gente não ficar muito aqui, a gente pode já passar para o próximo fundo. Perfeito? Vamos lá para o IRDM. IRDM, a gente só tem um informe periódico. Né? O informe periódico, ele basicamente vai falar o valor patrimonial, né? Então 87 e 47. Se a gente for ver aqui na planilha, ele teve uma leve queda, 87 e 47. Ele está com desconto do valor patrimonial, né? É um fundo de papel, e tem um dividendo ali em torno de 0,96, tá? Vamos para o KNHY, que no caso não tem nada, tá? Mas não custa refrisar aqui. CPTS, que é um outro fundo de papel. A gente vê informe periódico também. Valor patrimonial de 9,12, dividendo 0,79. 9,12 aqui, até atualizar. Então, HGRU, vamos lá dar uma olhadinha. Aqui, informe periódico. Valor patrimonial, vamos ver quanto que tem. 126,26. Vamos ver aqui. 126,26. Essas partes aqui, pessoal, eu vou preenchendo conforme o tempo, tá? E essa planilha, inclusive, para você ter acesso, você pode ter realmente acesso, você pode fazer uma cópia sendo um membro aqui do canal, tá bom? Então, além de você ter acesso a toda essa planilha quando quiser, você tem acesso a todas as planilhas que eu já disponibilizei no canal, vai ter acesso a planilhas novas também, que eu tento fazer para organização da carteira, também acesso ao grupo do Telegram, tá? Infelizmente eu não vou conseguir deixar aberto o grupo do Telegram por muito tempo, justamente porque eu respondo todas as pessoas ali dentro, tá, pessoal? Então, eu vou deixar até no máximo 100 pessoas entrando de forma gratuita, depois eu vou fechar o grupo Telegram e quem entrar após isso seria somente os membros do canal. Então, se você ainda não entrou, tenta aproveitar essa última oportunidade, porque em breve vai acabar as vagas, tá bom? E claro, existem uma lista aqui de vantagens que eu posso falar para vocês, mas eu vou gravar em outro momento esse vídeo para vocês, tá bom? Mas se você se interessar, você pode estar mandando um comentário aqui embaixo que eu posso conversar com você, tá bom? E posso te trazer mais detalhes. Vamos seguir para o HGRU, forma periódico, né, que a gente já viu, de 126,26. O fato relevante aqui, que é basicamente aquela questão ali da troca da gestão, tá, pessoal? Que é a HGRU, a mesma coisa do HGLG que eu comentei anteriormente, e a Assembleia é a mesma que eu já li para vocês, tá bom? Então, vamos para o TIGAR. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui o relatório gerencial do fundo TIGAR, tá? Então, último rendimento do mês, dividendo 1,04, tá? A gente normalmente vê aqui o informe periódico, né? O informe mensal para ver o valor patrimonial certinho, mais atualizado. Então, 119,58. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está atualizado, 119,58, tá? O TIGAR, a gente pode dar uma olhadinha aqui. Então, a 12ª oferta, né, até o fechamento de março, a gestão havia alocado 83,54% do captado na 12ª oferta, o que representa 515 milhões. Com base no avanço envolvendo o pipeline do fundo, a gestão entende que em abril
entre abril e maio, todo recurso seria alocado, tá bom? Tendo foco ativos de crédito e equity, ok? Então, falta algum valor aqui em torno de 100 milhões a serem alocados ainda. Projeção de rendimentos para os próximos 3 meses, a gestão mantém em perspectiva que o rendimento mensal ser distribuído vai ser um intervalo de 1,30 e 1,50. Perfeito? Então, ela distribuiu 1,33 no último. Agora, o BRCO, tem algumas coisas a mais aqui do fundo. Então, relatório, informe periódico, vamos primeiro informe periódico, ver o valor patrimonial, 119,84, 119,84, perfeito. Bom, primeiro a gente tem um relatório aqui, pessoal, né? Então, 10 propriedades do Bresco, ele tem 10% de vacância no físico nos empreendimentos, 85% dos inquilinos são classificados como grau de investimento AAA do Brasil, então acaba sendo interessante mesmo, tem uma qualidade bem interessante. No longo prazo, até vou aproximar aqui um pouco mais, a gente consegue ver que o rendimento do fundo é interessante também, tem uma taxa de administração ok, tá? Ele tende a diminuir a taxa conforme o aumento de patrimônio. É um fundo que tende a pagar dividendos padrões no mercado, né, para um fundo de tijolo. Consegue ter uma diversificação regional, consegue também diversificar os centros de distribuição, tem bons clientes, né? Então, como eu havia falado, tem uma boa qualidade ali de clientela. Setor, varejo, 41%, bem de consumo, 45%, operador logístico, 6%, 8%, indústria. Então, rating dos inquilinos, que é a qualidade, a maior parte tem uma qualidade interessante, e as propriedades também têm qualidades mais interessantes. Tem uma diversificação de imóvel e clientes, apesar disso aqui me incomodar um pouco, tá? Três inquilinos e 3 imóveis se concentrar praticamente quase 50% da receita do fundo, tá bom? Mas, de qualquer forma, ele consegue ter uma diversificação, mas é um fundo que tem um risco um pouquinho maior mesmo, tá, pessoal? Outra interessante, 37% é atípico, tem prazos aqui que são mais curtos, tá, pessoal? Isso acaba me dando um pouquinho mais de receio, porque se algum dos inquilinos não quiser, por exemplo, renovar, vai representar algo significativo ali no rendimento do fundo, tá? Então, número de cotistas, isso aqui não importa muito, tá? Isso aqui só demonstra que está havendo maior liquidez, então o fundo consegue fazer mais coisas, tá? Subscrições, etc. Seção de direitos creditórios, então, PCA mais 6,5, pagamento de juros e amortização mensal sem carência, prazo em 30 meses até 2032, lastro 36,6 do contrato, né, de locação do BRF Londrina. Garantia não há. Portfólio imobiliário, a gente consegue dar uma olhadinha aqui, mas o objetivo é só passar mesmo, tá bom? Aqui eu vi que existe uma oferta pública que foi divulgado ontem à noite, que é resultado de segunda locação, oferta pública primária, de cotas da quinta emissão do Bresco Logística de Fundos de Investimentos, né? Então, se a gente dá uma olhadinha aqui. Aqui, pessoal, é só uma divulgação que foi executada, basicamente, os direitos de preferência, tá? Alguns valores aqui, né? Então, no segundo período de coleta, daria em torno de 22.350 novas cotas. No primeiro, 823 mil novas cotas, tá? Divulgação desse comunicado no mercado de resultado de alocação dos demais documentos da oferta. Basicamente isso, tem aqui os outros sites, mas nada muito mais do que isso. A gente vai esperar um pouco mais no que o fundo vai realmente investir para dar mais detalhes para vocês. Então, vamos para o TRXF, está acabando a lista aqui. Um vídeo um pouco mais demorado que o comum, tá, pessoal? Anúncio de encerramento, foi cancelado esse comunicado. Eles enviaram outro aqui. Basicamente, informando que foi anunciado a finalização. Então, as demais 1.752.000 cotas do lote adicional remanescente que ainda poderão ser emitidas serão destinadas à colocação junto a investidores profissionais no âmbito da oferta, cuja liquidação está prevista para 26 de abril, que vai acontecer ainda. Mas, de acordo com as informações recebidas, 2.331.000, né, cotas ofertadas até o momento, foram subscritas 905.000, no período de exercício de preferência 2 milhões, no período de sobras 323.000, ok? Cotas referente às sobras e 1.681.000, cotas referente ao montante adicional, restando um montante de 317 milhões de reais.
Perfeito. Também só comunicando que foi finalizado. Então, o PVBI, aqui a gente vê o informe mensal, valor patrimonial R$ 100,77, a gente vem aqui e atualiza, R$ 100,77, né? O PVBI aqui, vamos dar uma olhada no fato relevante. Fato relevante, a aquisição do VBI TR Faria Lima, então o fundo acabou adquirindo, né? E ele terá uma renda mínima garantida no montante de quase 10 milhões aqui de reais. No âmbito da oferta pública secundária, FLFL, pelo montante de 194 milhões. Inclui o preço de aquisição, ok. Incremento previsto na receita imobiliária do PVBI é de aproximadamente 11 centavos por cota, já considerando o aumento do número de cotas do PVBI após a conversão do recibo das cotas da sexta emissão do PVBI. Então, o valor ali que foi pego está sendo utilizado para isso, tá? Levando em conta ainda a mínima garantida acordada com os ofertantes do FLFL, vigente por até 24 meses, ou seja, 2 anos de receita mínima garantida, que pode trazer mais estabilidade com certeza para o fundo, tá, pessoal? Então, perfeito. Vamos aqui para o outro fato relevante, tem 2 aqui, né, pelo que eu vi. É basicamente isso, tá, pessoal? Eles arrumaram aqui um CNPJ só. Relatório gerencial, vamos dar uma olhadinha. Então, aqui ele comenta sobre o fundo tem o objetivo de obtenção de renda e ganho de capital, então é natural que ele venha comprar e vender também ativos, tá? Além disso, no dia 12/3, o fundo recebeu notificação do locatário Santo André, referente à rescisão antecipada do contrato. O contrato prevê um aviso prévio de 90 dias, com isso a devolução está prevista para acontecer em junho de 2024. Considerando essa movimentação, o ativo FL 4.440, a vacância do fundo passará de 7,6 para 9,3 em abril. Isso é bem considerável, tá? Ao mesmo tempo que ele fez uma operação nova, ele está desfazendo de outra operação relevante. Adicionalmente, a distribuição foi impactada positivamente, 4 centavos por cota, pelo pagamento dos aluguéis que estavam inadimplentes no mês anterior. Então, é um fundo que tende a aumentar um pouco a vacância. A questão ali do valor patrimonial está um pouquinho acima, a cotação está um pouquinho acima do valor patrimonial. O fundo divulgou anúncio do encerramento da sexta emissão de cotas, um montante de 759 milhões. Parte dos recursos foram destinados para aquisição de quase 50% aqui do ativo FL 4.440 e mais um ativo localizado na região da Faria Lima. Os recibos de cotas dessa emissão serão convertidos após o anúncio de rendimento do mês de março. Então, perfeito, pessoal. A gente vai continuar aqui com o LVBI para a gente terminar. Lembrando que aqui é um acompanhamento de mercado, pode ser que eu veja mais em cima do que está acontecendo realmente, mas é porque eu não estou fazendo uma análise profunda. Estou vendo o que está acontecendo no mercado. Aqui a gente pode atualizar 116,60. Lembrando que essa planilha aqui seria somente para os membros aqui do canal, tá? Oferta pública, anúncio de encerramento. Então, teve vários anúncios aqui falando sobre encerramento. 219 milhões. O fundo deve aplicar isso mais para frente. Informe periódico, agora corrigindo de novo. Deixa eu ver o preço. 116,60. Ok, tá bom? Pessoal, aqui a planilha, conforme o tempo, eu vou atualizando aqui para vocês. Vai ficar tudo preenchido, não se preocupem. No futuro, eu quero cobrir a parte de subscrições, mas eu vou fazer em vídeos separados, porque justamente como vocês podem ver, esse vídeo ficou enorme, tá? Então, a minha ideia é dividir ou até mesmo tentar simplificar ao máximo com o que eu falo de cada fundo aqui, ou até mesmo quando saem muitos fatos relevantes, eu só leio o relatório gerencial aqui para vocês, para tentar simplificar. Mas, de qualquer forma, deixe seu comentário do que você gostaria, se essa forma tá eficiente ou não, justamente porque eu estou fazendo esse quadro aqui para vocês que acompanham o canal, tá bom? Tomara que tenha gostado. Lembrando que o acesso ao Telegram ele vai ficar limitado após a gente atingir 100 membros ali dentro do canal. Então, se você não está dentro do canal, tenta aproveitar isso o quanto antes, para você não ter que ser membro aqui do canal para justamente estar participando e eu te responder ali dentro do canal, tá bom? Pessoal, tomara que tenha gostado do vídeo e eu fico à disposição. Até mais.